usando a tecnologia, pela tua graça, com a tua permissão, mas que não menos produtivo seja, Senhor, não menos santo seja, porque estamos diante da tua presença. Ó Deus, fala aos nossos corações, através do estudo, usando o teu servo, a Ajuda, fim de Pai. que, Senhor, aprendamos um pouco mais da porção da tua palavra, entendamos, Pai, a tua vontade, o teu querer, e possamos, Senhor Jesus, viver de acordo com aquilo que aprendemos. Amém. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Fechar aqui. Na aula passada, o nosso presbítero, o nosso professor Kleber, ele encerrou ali, ele tratou de um tema, que esse aqui é consequência daquele, que fala sobre o juízo final. Eu queria já perguntar para os irmãos, fazer uma perguntinha logo de início, quantos juízos finais ou dias de juízo ocorrerão? Vamos lá, se os irmãos aí alcançaram o que o Kleber falou. Quantos dias, parece simples, né? Quantos juízos finais ou dias de juízo ocorrerão? Não é uma pergunta minha, é do nosso comentarista William Hendricks em A Vida Futura segundo a Bíblia. E aí, irmãos? Quem teve na aula passada, o que você entende? Quantos juízos? Pensa bem. Nós vamos ter quantos? Um, dois, três. Qual é o entendimento aí dos irmãos? Para a gente começar. Que lógico que o tema que nós vamos falar sobre castigo eterno está intimamente relacionado com isso. Mas nós temos que entender o que é o juízo final, não é? O nome já diz, ao longo de toda a história bíblica, né, nós temos os juízos parciais de Deus. Se a gente pensar no dilúvio, se a gente pensar aqui em Sodoma e Gomorra, se a gente pensar aqui os juízos sobre nações, ali no Antigo Testamento, Deus vem parcialmente estabelecendo um juízo. Mas e o juízo, que é esse que a gente vai estudar, é esse aqui que o nosso Kleber, né, o juízo escatológico, aquele dia do Senhor. Pergunto, quantos dias são? Quantos juízos são? E aí, o que alguém pode me responder? Ah, irmãos, tem que É um começar a só. escola. Um só. Por que um só? O nome está dizendo, juízo final. Acabou, não tem mais Isso. nada. Mas temos uma corrente aí que não pensa assim, não. De fato, um juízo é um só mesmo, porque nós, amilenistas, assim, mas o pré-milenismo não vê, não. Tem pré-milenismo vê três juízos. O primeiro juízo, com a volta de Cristo, a parousia, que é para os santos. O segundo juízo, então, 7 anos depois, passada a tribulação, que é sobre as nações, como elas trataram Israel, né, no decorrer da tribulação. E passado 1000 anos, agora sim vem um terceiro juízo, que é sobre os ímpios. Obviamente que nós não desposamos dessa ideia. Nós entendemos que, como diz aí muito bem o nosso irmão falou, só tem um juízo. A pergunta é, qual a finalidade do juízo final? E o nosso presbítero Kleber ele falou com muita propriedade que o juízo final não é um juízo, não é estar diante de um tribunal. A gente sabe que é o trono branco, né, está ali diante do Senhor, o juiz será Cristo, por todas as razões, esse privilégio ele morreu, ele será, estará ali também a igreja, anjos, enfim, né, vão comparecer, segundo Hendricks, os primeiros a ser julgados seria Satanás e os anjos caídos e etc. Né? E, logicamente, que para os salvos não será um tribunal de julgamento, né, de juízo. Será um tribunal, como nosso irmão falou, de distribuição de presentes, como ele coloca, o galardão, a recompensa, como Paulo diz, né, dependendo do que a gente fez ao longo dessa nossa vida, nossa dedicação na obra do Senhor, pode ser ali de pedra preciosa, pau, madeira, feno, ouro, prata, enfim, vai ser provado com fogo, mas ninguém se perderá. Enfim, todos, né? Esses aí, os eleitos, então, nós, os crentes em Cristo Jesus, que morreram em Cristo Jesus, né, iremos para esse tribunal diferentemente. Só que esse tribunal, ele não é. A gente abre o caminho aqui nessa introdução para dizer o seguinte: não vamos comparar esse tribunal com tribunais humanos, né? Esses aí que a gente assiste na Netflix, esse aí que de repente alguém já participou, que tem um juiz, que tem ali um promotor, tem um advogado de defesa, um corpo de jurado. Não é isso. Não é um tribunal investigativo.
ali já está muito bem definido quem vai para o gozo eterno, a vida eterna, e esse que nós vamos estudar aqui agora, que é sobre o castigo eterno e, obviamente, a questão do inferno. Não é? Então é bom nessa parte introdutória a gente entender, apagar da nossa cabeça, né? Esse, como nós vamos ver nos nossos símbolos de fé, o juízo final, ele vai magnificar a justiça de Deus, o amor de Deus sobre os seus eleitos, e vai magnificar a justiça de Deus sobre os ímpios. No fim, é para a glória de Deus isso aí. Ah, não, mas é um tribunal para definir para quem vai, o escaninho, quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Não. Esse tribunal não é para isso. Isso aí já está definido. Deus sabe, como eu estava falando com nossa irmã aqui, lá em Timóteo, Deus sabe aqueles que lhe pertencem. Né? Se a gente for pensar assim, abrir um tribunal de investigação, imagina como é que ficaria a causa. E não é para isso. Então, nós vamos trabalhar hoje com aquilo que a gente chama de estado final. Temos dois estados, né? Um para o justo, que nosso irmão Kleber deve trabalhar, e hoje eu vou trabalhar aqui, tentar aqui compartilhar com os irmãos o castigo eterno que é reservado para os ímpios. Então, a gente já começa aqui. Vamos lá. A primeira coisa que nós temos que considerar sobre o juízo final são duas questões relevantes. O que ocorrerá com os seres humanos e o que ocorrerá com o universo? O que ocorrerá com o universo, novo céu e nova terra? Nosso professor Kleber vai trabalhar. E o que ocorrerá com os seres humanos? Veja bem, seres humanos. Nessa categoria, para nós só temos duas distinções, o justo e o ímpio. Então, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos trabalhar com essa categoria, mas antes disso, essas duas, vamos ver o que Apocalipse diz para nós. O Apocalipse diz o seguinte: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos e os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mal os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para o lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, para nós vamos trabalhar justamente com essa ideia, aqueles que foram lançados no lago de fogo, o castigo eterno. Como eu já disse, é uma doutrina que ela não é agradável, ela não é palatável, e o que é pior ainda, né, por fugir, se retrair, retirar dela, o que acontece? Nós vamos ver que foram surgindo grupos que foram realterando, fraudando essa doutrina, muito clara na Bíblia, com relação à destinação dos ímpios, né? Bem, quem falou também nisso foi o próprio Senhor Jesus, e estes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, duas classes aqui muito bem definidas. Os justos para a vida eterna. Isso o nosso irmão vai falar sobre o estado final dos justos. E aqui nós vamos falar justamente estes. Estes é o quê? Os ímpios, aqueles que viveram, aqueles que não alcançaram a graça da salvação eterna em Cristo Jesus. E detalhe, por sua própria responsabilidade conta, embora a predestinação fale, né, da soberania de Deus, mas Deus, como o nosso Kleber já falou em outras oportunidades, Deus não teria obrigação de salvar ninguém. E se tem perdidos é porque Deus deixou que ele seguisse o próprio curso. Vamos dar sequência. Bem, para pensar, afinal, segundo a Bíblia, o inferno é um lugar real de punição eterna ou um símbolo, uma metáfora para sofrimento intenso e dor indizível? Irmãos, essa pergunta pode parecer ingênua para nós, mas ela tem um fundamento. Nós vamos ver lá na frente que tem algumas correntes que, ao defraudar, ao cometer, ao tentar repensar ao seu modo, ao seu jeito, a doutrina do castigo eterno, né, e inferno, começaram a buscar na Bíblia que o inferno não é bem isso que a gente diz, não é um lugar real, né? Começaram a tratar como uma metáfora, um sofrimento intenso e dor indizível. Mas será que é isso mesmo? O que diz aqui o nosso Cornélios, né?
Cornelis Venema, um livro aí da nossa editora, casa publicadora aí, presbiteriana. Este, quer dizer que ele está citando lá no livro, é o inferno. Embora sua natureza e localização continue, de certa forma, incertos, será um lugar de castigo para os inimigos de Deus. Ou seja, será real. A ideia do inferno como metáfora, como muito que, ou um símbolo, que não é bem por aí, que Deus, né, nós vamos ver nos atributos de Deus, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, não é? Nessa interpretação dos atributos de Deus, começa a entender que, peraí, não se compatibiliza castigo eterno, punição eterna, inferno, com esses atributos maravilhosos do nosso Deus. E a gente vai ver que também lá na frente, que não é por aí também. Há uma distorção, né, dos atributos de Deus. Coisa que nós devemos, logo a gente vai aprender, que a gente não pode jogar um atributo de Deus contra o outro. Na sequência. Bem, o que a igreja ensinou ao longo da sua história sobre isso? Não é? Vamos lá atrás, os nossos irmãos. Logo depois, o que a igreja ortodoxa ensinou sobre essa questão do castigo e fé, castigo, né, eterno sobre o inferno? O que a igreja ortodoxa ensinou historicamente com respeito à doutrina do castigo eterno no inferno? A doutrina tradicional ensina que todas as pessoas a quem Deus não salvar por meio da obra de Cristo, logo depois da ressurreição e do juízo final, serão enviados para o inferno. Ponto. É isso que nós cremos. Não tente modelar. Dói, né, quando você pensa em amigos, quando você pensa em parentes, quando você pensa em pessoas que são muito caras ao nosso coração. Será que é isso mesmo? Será que aquela pessoa que eu vejo tão bondosa, será que ela tem essa destinação? Isso machuca, isso maltrata. Assim como tem gente com dificuldade, que isso aqui vai desembocar no quê? Na predestinação. Falava com a Clara, né? Uma doutrina bíblica, ela tem que harmonizar e dialogar com todas as demais doutrinas. Imagine que eu tenho uma doutrina castigo eterno que não fale, por exemplo, com a soberania de Deus, que não fale, por exemplo, sobre a pneumatologia, o estudo do Espírito Santo. Será que isso aqui tem alguma coisa a ver com o estudo? Lógico que tem. Quem é que nos convence do pecado, da justiça, não é? É o Espírito Santo, do juízo. Quem é que faz essa obra salvífica que nos faz com que não caiamos nessa situação aqui chamada também de miséria espiritual, né? Esse estado de miséria, esse castigo. Então a gente vê que essa doutrina aqui, ela também, né, quando está ali embasada na palavra de Deus, muito bem embasada, ela dialoga com todas as doutrinas e não tem conflito com as demais doutrinas. Vamos lá. Então, segundo aqui a Bíblia, o futuro, também da nossa casa publicadora, né? O nosso irmão Anthony Hockman, ele vai dizer o seguinte: a partir do século XVIII, vários teólogos cristãos começaram a negar a doutrina da punição eterna ou castigo eterno. Esta rebelião contra a doutrina avolumou-se numa poderosa revolta no século XIX. Revolta essa que continua até hoje. Então, a gente aqui já começa os irmãos a entender a importância de manter esse estudo vivo, de resgatar essa doutrina do castigo eterno, que está totalmente relacionada com a doutrina do inferno. Porque a igreja entendia que aqueles que não foram salvos em Cristo vão para o inferno. Porém, a partir do século XIX, vai ter uma mudança. Lembrando aí que o século XVIII, XIX, o período da iluminação, do iluminismo, um período que vai surgir ali a teologia liberal e que vai trazer muitos prejuízos a uma interpretação bíblica. Então, o que eles vão começar a repensar essa doutrina, que não é bem assim, e vão rebelar. É óbvio que quando o homem se rebela, o problema não é o que ele tira, é o que ele põe no lugar. Ele, além de distorcer essa doutrina, que a gente vai ver que ela é muito clara na Bíblia, né? Embora ela tenha ali uns pontos que não são muito luminosos, mas a gente vê que ela é totalmente bíblica, o que é que ele põe no lugar? A alternativa que ele vai criar. Então, eu repito para vocês, às vezes o problema não é o que você tira, é o que você põe no lugar. Principalmente quando se trata de doutrina. Vamos dar sequência. Bom, vamos ouvir os nossos símbolos de fé, né? O que os nossos símbolos de fé diz?
O que a nossa confissão de Westminster diz sobre esse assunto? Lá no capítulo 33, na seção 2, diz assim: o fim que Deus tem em vista determinando esse dia que eu perguntei, é o dia do juízo. Qual é a finalidade dele? É manifestar a sua glória. A glória de sua misericórdia na eterna salvação dos eleitos. E a glória da sua justiça na condenação dos réprobos, ímpios, iníquos, aqueles que agiram, né, perversos, desobedientes. Os justos irão para a vida eterna e receberão aquela plenitude de alegria e refrigério procedentes da presença do Senhor. Mas os ímpios, que não conhecem a Deus, nem obedecem ao evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com a destruição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Mais uma vez, sustentando essa doutrina cáustica, penosa, não é? Está aqui o nosso símbolo de fé, dizendo que aqueles que não alcançaram a graça da misericórdia, né, a salvação, vão ter uma destinação, que é o castigo eterno. Vão para o lugar de tormento, que é outra forma Deus está chamando de inferno. Então, nós temos aqui, além do testemunho histórico da igreja, que defendeu essa doutrina com muita clareza segundo a Bíblia, e com o século XVIII e XIX ela vai sofrer fraudes, e aqui nós estamos lembrando que a nossa confissão ela é do século XVII, 1643 ali, depois da segunda quadra do século XVII. Então, que confirma para nós que, de fato, existe uma destinação, tem um inferno, e existem pessoas que vão para o inferno, sim. Independentemente dos meus sentimentos, dos nossos sentimentos, independentemente de nós tentarmos fraudarmos essa doutrina. Na sequência. Vamos ver aqui. O problema da doutrina. Aqui, o Cornelis Venema ele vai falar uma coisa interessante. Ninguém pode negar o fato óbvio de que tal ensinamento bíblico a respeito do futuro, a saber, o castigo eterno do incrédulo e impenitente no inferno, é hoje tanto negligenciado como reprovado. No ambiente da cultura pós-cristã e pós-moderna, é o período que nós estamos vivendo, pós-cristã, entenda, não é porque apagaram Cristo, não é quando a gente fala pós-cristã, será que passou? Não, a pós-cristã ela vai fazer uma pergunta, ela não está mais preocupada com a verdade, ela está preocupada com a conveniência. Né? Sim, Jesus existe tudo, ele está lá no cantinho dele, eu estou aqui no meu. Não é? Então, hoje em dia, lá no século passado, a gente tinha aquelas disputas daqueles homens, né, com relação a determinados argumentos, ideias, para buscar a verdade. Hoje, a questão não é se o cristianismo é verdadeiro ou falso. A questão que está em jogo, é conveniente? Se o cristal te faz feliz, a energia do cristal, e Jesus faz feliz para mim, então nós estamos tudo uma boa. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Então, essa é a ideia. Nem sempre é um ambiente que rejeita a Bíblia. Ou a palavra. Rejeita sim, de alguma forma, lógico. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, hoje o que está em jogo no homem perdido é simplesmente o seguinte, isso tem alguma conveniência, tem alguma utilidade? E vamos aí. Pós-moderna doutrina do castigo. É para a maioria das pessoas, primeiro, repugnante e inaceitável. Nada pode comprometer mais rapidamente a credibilidade de uma pessoa hoje do que a descoberta de que ela acredita na doutrina do inferno, de alguma forma, segundo o seu entendimento histórico crente. Então, meu irmão, minha irmã, se você é uma pessoa ingênua que acredita na doutrina do inferno, você vai ser uma pessoa que tem a sua credibilidade desconfiada, suspeita, não é? Talvez você... É o que a gente para pensar sobre as mudanças que estão acontecendo na sociedade e o porquê da gente manter viva a chama dessa doutrina. Nós estamos pensando quando o John MacArthur ele escreve um livro chamado Uma Sociedade Sem Pecado, onde as pessoas tentam banir, ninguém peca mais, todo mundo é doente. Você não adultera, você tem desvio de sexo, né? Você não rouba, mesmo que o cara seja rico, ele não rouba, ele é cleptomaníaco. Ele não precisa de alguém para curar a sua alma, ele precisa de um terapeuta para corrigir seus pensamentos, tratar das suas emoções. Então você vê que à medida que os conceitos na sociedade vão mudando, nós vamos ter que repensar o que as doutrinas sacramentadas, né, vamos dizer, fundamentais da vida cristã. Nós recebemos esse legado lá dos nossos irmãos, desde a igreja primitiva, os apóstolos, enfim. E chegando nos dias de hoje, será que elas são adequadas? Será que elas são convenientes? Deixa eu dar uma acelerada. Primeiro, o que eu falei? Se eu não acredito, eu vou ter que remodelar isso. Eu vou ter que trazer o seguinte,
Bom, do jeito o castigo eterno, o inferno, como está lá na Bíblia, como prega os ingênuos, aqueles que acreditam, né, os ingênuos, bem, eu tenho que substituir. Aí nós vamos substituir pelo quê? Vai surgir duas doutrinas, muito, por incrível que pareça. Está crescendo muito na seara evangélica. Está sendo atraído, está levando muitos crentes nesse tipo de pensamento. Tá? O primeiro é o universalismo. Quem pega? Por sinal, é uma coisa linda o universalismo. Olha o que ele vai dizer. É um ensinamento de que no final todos os seres humanos serão salvos. Nenhum ser humano deixará por fim de desfrutar da plenitude da salvação. Olha que coisa interessante. Independentemente dos meios de obter a salvação. Ou seja, no final, todo mundo vai para o céu. Todo mundo vai para o céu. Por que isso? Porque eles entendem que a doutrina da perdição. Perfeito, Ricardo. Orígenes, Ricardo está me lembrando aqui. Quando eu digo, veja bem, o que eu falei no início? Que vão comparecer lá no tribunal anjos caídos, Satanás e os iníquos, aqueles obedeceram. Nesse caso aqui, como o Ricardo até me lembrou aqui, inclusive foi dito até por um pai da igreja, um tal de Origem, que ele acredita que no final Satanás e os demônios também estão incluídos aqui, serão salvos. Olha que coisa. Por quê? Essa doutrina da perdição, eles não acreditam, por quê? O que eles alegam? Seria a doutrina da perdição eterna do homem realmente compatível com a natureza de Deus? Aí eles vão dizer, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é perfeita luz, Deus é eternidade. Pensa bem, um Deus desse vai permitir que criatura sua padeça eternamente no inferno? É a mesma questão do problema do mal, do sofrimento. Como é que um Deus bondoso, poderoso, permite o mal no mundo? Só que é aquilo que eu falei, não jogue um atributo de Deus contra o outro. Deus é amor, Deus é luz, Deus é perfeito, Deus é eterno, mas Deus é justo. Deus tem uma reação, essa justiça é uma reação na sua santidade. Lembra que ele não tinha obrigação de salvar ninguém, nem a mim nem você. Estávamos todos destituídos da glória de Deus. Como destinação, o inferno. Mas aprove a Deus, aí aquele amor, aquela misericórdia que diz lá que não, é a causa de não sermos consumidos, o amor de Deus que excede todo o nosso, criou um escape para nós. Segundo a sua vontade, não porque somos bonzinhos, não. Segundo o querer de Deus, está no coração de Deus. Não merecíamos isso, isso que é uma verdade. Muito bem. O que eles se apoiam? Vamos lá. Quando se cria uma doutrina, eu tenho que ir lá na Bíblia pegar apoio. Que até o Espiritismo também, por mais que negue apoio, vai buscar apoio na Bíblia. Todo mundo, quando vai criar, no final, essas religiões, boa parte que tem um contato que fala de Jesus, vai buscar apoio na Bíblia. Da sua forma, da sua maneira, toda distorcida, mas vai buscar para dar sustentação à sua maneira de pensar. Olha o que eles vão alegar. 1 Coríntios 15, 22. Tende por assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha, se todos morreram, todos, sem exceção, também serão vivificados em Cristo. Só que o bonitinho aqui, o fofinho, quando fez essa doutrina, ele esqueceu de dar sequência, que primeiro serão vivificados, primeiro as primícias, Cristo e as primícias de Cristo, e depois nós. Ele não está dizendo todos. E aqui abre um parênteses, cuidado com esse todos na Bíblia. Todos aqui tem restrição. Não é aquilo que eu falei, no final não é que está Bangu, não. O céu está franqueado. Isso aqui é uma má interpretação da Bíblia. Isso é uma distorção do texto. E do seu contexto, obviamente. Vamos lá, outro que eles se agarram. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho, Jesus, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. A alegação é a seguinte: se Jesus sujeitou todas as coisas, como é que lá na eternidade vão ter pessoas que vão viver eternamente e outras que estão punidas eternamente? Só, querido, que esse texto não fala de salvação. Esse texto fala da soberania de Cristo. Lembra do Pai Nosso? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Esse texto não tem nada a ver com salvação. Esse texto tem a ver com a soberania absoluta de Cristo. Mais uma distorção. Olha só, aí que aqui é que eles vão se segurar mesmo. E por que foi? Lá em Colossenses, Paulo, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Olha, todas as coisas entra todo mundo.
Paulo não vai dizer isso. Aí você vai lá no versículo 23, se permanecerdes firmes e na fé. Paulo vai restringir mais uma vez esse todas. Então, os irmãos percebam que, geralmente, essas falsas doutrinas, essas fraudes doutrinárias, vão buscar apoio na Bíblia de uma forma totalmente equivocada, com um método interpretativo fraudulento, para se ajustar e adaptar aquilo que é que eles entendem. Em vez de fazer uma exegese, que é ouvir o que o texto faz, eles fazem uma exegese, quer dizer, dar voz deles ao texto bíblico, para sustentar o seu pensamento. Vamos lá. Outra forma também é o seguinte, olha só, e para nós segue esse conselho, porque esse universalismo não passa de uma filosofia que extrapola, Paulo diz que tenha cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. Isso aqui é para nós. Então, eu conversava ali até com a nossa irmã Clara, logo no início, falando de crentes superficiais, que só lê a Bíblia quando está na igreja. Resultado, surge essas doutrinas, nossa, no final, quando ele pensa que papai e mamãe, todo mundo, cachorro, a vizinha, todo mundo vai ser salvo, poxa, mas que doutrina maravilhosa, né? A minha igreja não ensina isso. A minha igreja ensina um tal de eleitos, uns que Deus aceita, outros que Deus não aceita. Por isso, e meu vizinho, meu marido, meu esposo, né? Enfim, né? Trabalham não com o que a Bíblia diz, mas com seus sentimentos. Dando sequência, 2 Coríntios, destruindo os conselhos, destruindo toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência. Razão porque nós devemos meditar e estudar para destruir esses conselhos. Como? Destruir com os meus argumentos? Não, com os argumentos da própria Bíblia, com os argumentos da palavra de Deus. Para isso, vamos seguir o conselho que está lá no Salmo 1, meditar na lei de dia e de noite. Não basta ler Bíblia, irmãos. Ler de Gênesis a Apocalipse, ótimo. Mas temos que ter profundidade. Isso é meditação, isso é escola bíblica, isso é aproveitando cada oportunidade que nos é dado para o ensino. Para quando esses ventos de doutrina surgir, a gente não caia nessa lábia, nessa falácia. Dando sequência, rapidamente, existem várias formas de universalismo. Tem o pluralista e cristão. Ou seja, como eu já disse, o universalismo, todo mundo vai ser salvo, né? Mas tem características neles aqui. Vamos lá. O universalista, como já está dizendo, pluralista. Olha que coisa interessante. Ensina que a fé cristã é uma das muitas maneiras de salvação, sendo cada uma delas possuidoras de legitimidade e integridade. Olha só, a fé, por isso está dizendo que é pluralista. Olha, se você quiser colocar obras, vai entrar aqui, vai ser salvo pelas obras. O que você, sendo que a fé cristã, primeiro que a fé é em Cristo, os méritos de Cristo. Quando a gente fala de justificação pela fé, não é a fé, a nossa fé que nos traz a justificação. O que nos traz a justificação é os méritos de Cristo, é a graça de Cristo. A fé ela é instrumental. Né? Então ele está dizendo aqui que a fé é um dos elementos, né, que vai trazer aí a salvação para nós. Totalmente incompatível com a Bíblia. Também nós temos, olha que coisa bonita, universalismo crente. Ensina que Cristo é o único caminho ótimo para a salvação, pelo qual todos percorrerão, seja nesta vida ou na vida do porvir. Cristo é o único mediador e salvador. Ótimo. A obra salvífica de Cristo é universal. Opa! Pegou. No escopo e no alcance. Não é isso que aprendemos na doutrina da predestinação. Prevê uma segunda oportunidade para a salvação após a morte. Olha que coisa interessante, né? Você morre e ainda vai ter mais uma chance aí, Jesus vai te dar mais uma chance. Além de ter um período de sofrimento lá no purgatório, que é um castigo que você vai passar, mas você vai passar. No final você vai conseguir essa aprovação, no final você vai conseguir a média para passar e entrar no céu. Então os irmãos veem quantas contradições tem nessa substituição, nesse universalismo. No final, a ideia do universalista é esse. Ou seja, para o universalista, o inferno é um lugar de purificação, onde purificar, como eles pegam lá. Olha só, o inferno não é lugar de purificação. Né? Segundo eles, o evangelho foi lá, 2 Pedro 30, 3:20, né? Foi pregado o evangelho lá nos presídios aos espíritos. O inferno é lugar de purificação, arrependimento e conversão. Meu irmão, se o lugar é inferno, pensa no Lázaro, o rico e o Lázaro. Lá estava lá no lugar da perdição. Por acaso o Lázaro lá ele se arrependeu, ele se converteu, ele saiu daqui. Abraão disse: olha, não tem qualquer relação. O rico, não é Lázaro, né? Essa relação de Lázaro com o rico está lá, não tem. Ah, então ele está no inferno.
está no lugar de perdição, ele vai se arrepender? Ele vai se converter ali? Lógico que não. Hipótese alguma. Por incrível que pareça, é defendido pelos universalistas. Ou seja, a eternidade, quando a Bíblia fala de eternidade, eles não enxergam finitude, eles enxergam um tempo, um espaço temporário. Ora, nós falamos lá que estes que foram para o castigo eterno e aqueles para a vida eterna. Se o castigo, se a palavra eterna é temporária, então a vida eterna é temporária. Porque está usando a mesma palavra. E isso não coaduna, isso não se compatibiliza com o que a Bíblia ensina. Vamos lá. Vamos agora trabalhar uma outra, agora nós vamos entrar numa outra alternativa. Nós falamos do universalismo onde todo mundo entra. Todo mundo vai lá para o céu está franqueado. Isso aqui parece novela da Rede Globo. No final, tem um final feliz. Todo mundo entra para o céu. Né? E a gente vê que não é bem por aí. Já vimos ali o apoio bíblico onde eles vão se segurar. Não é diferente com aniquilacionismo. Essa palavra aniquilar vem de nihil. Nihil é nada, é transformar, é a negação, é a extinção da existência. Né? E que fala, para dar um suporte, uma sustentação, da chamada imortalidade condicional. Lembra que o nosso presbítero, Kleber, quando ele estudou escatologia individual, ele falou sobre a imortalidade da alma. Lembrando que, segundo a Bíblia, o único que tem imortalidade absoluta é Deus. Se hoje a nossa alma ela pode desfrutar de imortalidade, isso é conferida pelo próprio Deus. Não é que a alma, como a gente pensa a alma como os gregos, né, que vivem para si mesmos. Não, a nossa alma ela é imortal porque isso foi conferido, essa imortalidade, pelo nosso Deus. Não é que ela é imortal em si mesma. O único que é imortal absoluto é Deus. Deus nunca deixou de existir. Né? A Trindade nunca deixou de existir. E se nós podemos falar numa alma imortal nossa, porque Deus conferiu isso a nós. Né? Vamos lá. Onde é que eles vão se... O que é isso? O aniquilacionismo. É a visão de que, enquanto as pessoas salvas desfrutam da vida eterna na presença de Deus, na vida no porvir, todos aqueles que estão perdidos serão, por fim, aniquilados. As pessoas perdidas não sofrerão tormentos incessantes no inferno. E a gente vai ver que não é por aí. Em vez disso, o castigo dos ímpios assumirá sua forma de final na extinção deles. Olha, rapaz, isso aqui também é outra que é maravilhosa. Quer dizer, ninguém vai sofrer. Eles simplesmente vão se evaporar. Essa ideia de tormento, como a gente vê na Bíblia, falando, como Apocalipse a gente vai ver, não, para eles não existe. É outro escape que está apoiado em cima, a gente vai ver, do amor e algumas figuras. Vamos lá. Não sofrerão tormentos incessantes. Em vez disso, o castigo dos ímpios assumirá sua forma de final na extinção. O castigo dos ímpios é eterno no sentido de resultado. Quer dizer, eles vão sumir. Mas não no sentido da experiência. Eles não vão sofrer. Olha que coisa maravilhosa. Simplesmente você fez o que quis aqui, Deus simplesmente, puf, desaparece com você. Lembrando que tudo que Deus cria, ele jamais aniquila. Ou ele restaura, ou vai acontecer aqui com seres humanos um castigo eterno. Mas aniquilação, negação da existência, evaporar, isso não existe. Não tem base bíblica. Mas, lógico, eles vão ter que pegar um suporte aonde? Na Bíblia. Tá? Então vamos lá. Primeiro é falar sobre essa imortalidade condicional defendida por eles. Ensina que somente aqueles que satisfazem as condições para se beneficiarem da obra salvífica de Cristo obterão a imortalidade. Todos os demais que não se beneficiaram com a obra de Cristo, né, serão aniquilados, reduzidos à não existência, seja imediatamente na morte ou depois de determinado período de castigo por seus pecados e desobediência. Quer dizer, o indivíduo, quando ele morre, o que vai para a sala, a gente vai ver isso aí, o que morre pode ser que, não sendo beneficiado com a obra de Cristo, já entra no estado de extinção. E tem aqueles que vão ressurgir, vão alcançar a ressurreição, porém, vão passar um período de tormento e logo em seguida serão extintos. Interessante, né? No tocante à doutrina do inferno, a imortalidade condicional nega qualquer doutrina de tormento incessante consciente dos ímpios. Pensa mais uma vez no rico. Ele foi extinto? Ele está lá, pai, olha, pega aí, pede Lázaro que molha, né, seu dedo que é seco, tá seca a minha garganta. Imagina o lugar de tormento, avisa os meus lá embaixo para que não venham para cá. Então, essa ideia de extinção, de negação da existência,
é totalmente incompatível com a Bíblia. Lógico que eles vão pegar aquilo que interessa para a construção dessa ideia. Muito bem. Dando sequência. Eles vão pegar apoio na Bíblia. Primeiro, onde é que eles vão pegar? Eles vão pegar algumas figuras, né? Por exemplo, lá em Apocalipse 19 e 20, mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde como enxofre. Ora, o fogo tudo consome, o fogo queima, o fogo traz a extinção. Não tem respaldo isso. Se a gente pensar que lá temos 3 jovens jogados numa fornalha e aparece um quarto como um filho de Deus e o fogo não extinguiu. Se nós pensarmos na sarça, no fogo, não sei que tipo de fogo. Mas isso daqui, você pode ver que essa metáfora, essa figura do fogo, isso aqui que eles apoiam os aniquilacionistas para dar apoio à sua doutrina de extinção, não é válida, não tem respaldo bíblico. Como se o fogo trouxesse a extinção. Até porque, segundo Lavoisier, na criação nada se perde, tudo se renova, né? Nada é criado, tudo se renova. Até quando o nosso corpo é decomposto, ele é transformado em matéria. Então, essa ideia de extinção não tem compatibilidade. Temos aqui também Apocalipse 20 e 10 e mais referência. Vamos mais uma? E seguindo da Tessalonicenses, eles vão usar uma palavra. Estes sofrerão a penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória. Eles usam essa palavra destruição como aniquilação. Irmãos, a palavra grega para destruição, se não me engano, apolimi, ou apoliami, essa é uma palavra que lá na Bíblia vai dizer perdição. Perdição eterna. Então, eles usam isso aqui, olha, se são destruídos, são aniquilados. Não tem base. Essa palavra também ela foi usada de uma forma totalmente distorcida. Não existe essa base para destruição. Então, eles pegam a figura do fogo, eles pegam a palavra destruição, e, por fim, texto conhecido nosso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Mais uma vez, ele transmite a ideia de destruição, o que não é verdade. E a gente vai ver alguns textos bíblicos defendendo que isso não é verdade. Que, mais uma vez, tem relação com a palavra destruição, tem relação com a palavra perdição, e não aniquilação. Vamos lá, dando sequência. Muito bem. Lógico, existem os tipos de aniquilacionismo. Crença na ressurreição única condicionalista. O que é isso? Ensina que todas as pessoas são aniquiladas durante a morte. E somente aquelas que são salvas ressuscitam para a vida eterna. Quem que defende essa ideia? Testemunha de Jeová e um grupo lá do século passado chamado Socinianos. Testemunha de Jeová também acreditam nisso daqui. Ou seja, ensina que todas as pessoas são aniquiladas durante a morte. É o que a gente falou lá sobre a definição de ignorância. E somente aquelas que são salvas é que ressuscitarão para a vida eterna. Então, o indivíduo morreu, o indivíduo entra já em estado de extinção, segundo esse tipo de aniquilacionismo, defendido aqui pelas testemunhas de Jeová. Vamos lá, outro tipo. Extinção final condicionalista. O que ela ensina? Ensina que todos os seres humanos são ressuscitados. Sendo que alguns são salvos, esses desse grupo de ressuscitados, todos são ressuscitados, são salvos para a vida eterna, alguns para a vida eterna, e alguns serão perdidos para suportar o período de sofrimento antes de serem aniquilados. Lembra que o anterior, o indivíduo morre, se não é salvo, ele é aniquilado. E o que ressurge, esse será salvo para a vida eterna. Aqui já é o contrário. Todos serão ressuscitados, porém, alguns para a vida eterna, outros serão aniquilados, passarão um período de sofrimento, vão sofrer, antes de serem aniquilados, duplamente punidos. Quem defende isso? Os adventistas do 7º dia. Vamos lá. Então, os irmãos vê que, como eu repito, o problema é que quando você traz uma fraude, uma distorção, você tira o ensino bíblico, o problema é que você coloca no lugar. Né? Como diz lá Eclesiastes, Deus fez as coisas retas, o homem a invencionice. Extinção final imortal. O que ensina isso? Oi, fala aí, meu irmão, colabora. A gente vê que esses dois grupos, tanto de universalistas quanto de aniquilacionistas, né? Eles são resultado do iluminismo ou do racionalismo.
Então, eles são questionadores, inclusive, das questões bíblicas. E uma das perguntas que eles fazem para justificar esse entendimento de serem aniquilados ou de serem todos salvos é por que Deus, sendo bom, iria punir o homem por causa de uns poucos anos de pecado aqui na Terra. Nós, as pessoas, vivemos 70 anos, em média. Alguns mais, outros menos. Por que eu vou pagar a eternidade no castigo eterno se eu só cometi 70 anos de pecado? Não seria justo, né? Não seria um Deus de justiça fazer isso. Então, essa é uma das questões pelas quais eles os fazem pensar dessa forma. Ou seremos aniquilados, ou então todo mundo vai ser salvo. Porque não é justo 70 anos de pecado levar a uma eternidade de condenação. Perfeito. E o que o Ricardo falou aí... Não, interessante que é isso que eu ia colocar lá no final. Tem dois argumentos. Vamos só fechar aqui, depois a gente vai ver os argumentos. Ensina que, apesar de todos... Esse aqui, extinção final imortal. Ensina que, apesar de todos os seres humanos terem sido criados imortais, veja bem, não é que o ser humano, a imortalidade é conferida por Deus. Imortalidade absoluta, só Deus. Os ímpios serão aniquilados depois de terem sido ressuscitados é muito parecido com o anterior. Ensina que todos os seres humanos... Aqui tem muito... Os irmãos podem perceber, quem assistiu às primeiras aulas do Kleber, que nós estamos falando muito aqui sobre a imortalidade da alma e aquele chamado estado intermediário, onde o indivíduo morre até a sua ressurreição. Aqui eles vão se adequando, porque esses aniquilacionistas, eles são meio plásticos, né? Eles vão se ajustando de acordo com os interesses deles. Não é quando a gente pega uma doutrina monolítica, né, firmada, é dogmática. Não. Eles são muito plásticos, muito flexíveis. Elas vão se dialogando de acordo com os interesses. Por quê? É o que o Ricardo colocou aí com muita propriedade, fez lembrar. Em vez deles irem basear na Bíblia, não, o que eles fazem? Eles dão o seu suporte emocional, eles vão nos seus sentimentos. Não é? Eles vão extrapolar a Bíblia, eles não se limitam tão somente à Bíblia. Como o Ricardo falou, que foi o argumento que foi usado aí, se Deus, como é justo que Deus puna pecadores pela eternidade quando seus crimes foram cometidos no tempo. Irmãos, por que isso? Nós temos que entender o seguinte, a questão do crime não é a punição, nós lembramos uma gradação de penas. Mas quando a gente pensa, a gente peca somente contra Deus. Deus é eterno e infinito. Então, a minha punição tem que ser eterna e infinita. Pensa o seguinte, se eu mato uma pessoa, eu tenho uma pena. Se eu mato o rei, a minha pena é maior. Por quê? Por causa da dignidade. Só que aí o que está em jogo é Deus. Lembra também que quando Cristo veio, Cristo é infinito e Deus é eterno. E com isso ele fez com que a salvação fosse eterna e comunicada. Então, nós temos que ver o seguinte, o problema não está no crime, o problema está em a dignidade de quem a gente fere, que é a dignidade do nosso Deus. Ela é eterna e infinita. Então, no mínimo, a punição tem que ser eterna e infinita, compatível. Dando sequência. Vamos aqui agora. Outro argumento também, aqui lembrando, sobre o aniquilacionismo. Eles dizem o seguinte, Deus e seus santos jamais desfrutariam do céu se soubesse que alguns dos seres humanos, somente entes queridos e amigos, estariam perpetuamente no inferno. Olha só, olha o que ele está dizendo. Imagine que você está lá no céu e lembre que tem parentes, amigos, pessoas queridas que você ama, que está no castigo eterno. Isso não traria felicidade, irmãos. Novo céu, nova terra, não tem lembrança. Tá? É aquilo que o Kleber falou, esse sentimento, estar na eternidade é um sentimento de gozo, é um sentimento, você já imaginou, então ele vai dizer que Deus fracassou. Como é que vai ter pessoas, ao mesmo tempo vai ter gente na eternidade gozando, e ao mesmo tempo a existência do inferno, pessoas sofrendo? Deus fracassou nisso? Não, irmão, Deus não fracassou nada, não. É o que nós falamos o seguinte, não jogue os atributos de Deus contra um. A justiça de Deus é amorosa e o amor de Deus é justo. Né? Então, com certeza, quem está no céu vai estar gozando de uma alegria, uma felicidade indizível. Com certeza.
Senão vai começar esse looping de novo, né? Aí vai começar toda essa desgraça que a gente já conhece. De novo, não dá, né? Então vamos dar sequência. O que Jesus Cristo ensinou, disse sobre o castigo eterno e o inferno? Vamos ser rápidos aqui. Primeiro, lógico, né? Basta dizer o seguinte: no Novo Testamento, quem mais fez referência a castigo eterno, inferno, foi o próprio Senhor Jesus. Eu acho que quando Jesus fala alguma coisa, é interessante a gente, né, dar a devida atenção. Então, o que Jesus disse? Eu, porém, vos digo que qualquer sem motivo se encolariza fogo do inferno. O inferno é um fogo extinguível. Está falando de tormento. Está falando aqui de uma metáfora de sofrimento. Vamos na sequência. Mateus 5, 29, mais uma vez, lembrando, se teu olho peca, ele vai dizer, então todo o teu corpo, lembrando que aqueles que estarão no inferno estarão com seu corpo e alma. Não é só alma, é corpo e alma. Jesus, nós vamos colocar aqui quando Jesus disse, né? Não deveis temer aquele que pode matar somente o corpo, mas temeis aquele que pode fazer o corpo e a alma perecer no inferno. Então, é bom que diga aqui para os irmãos, quem vai estar lá, o ser humano que vai estar lá, vai estar com corpo e alma. Portanto, se teu olho peca, mais uma vez, lançado no inferno. Se a tua mão direita, melhor cortar a tua mão do que todo o corpo lançado. Mais uma vez, Cristo falando sobre o inferno. E não tem mais aquilo que eu falei, não tem mais o que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, ambos estarão lá. Não é rapidamente aqui, um conceito aqui que a gente vai entender, palavra de inferno. Palavra inferno. O nosso irmão já falou isso. A palavra inferno, lá no Novo Testamento, né, ela tem uma origem na palavra Geena, que Geena era o antigo vale de Inom, fora de Jerusalém, onde os israelitas tinham queimado seus filhos em sacrifício ao deus amonita Moloque. Inclusive os reis Acaz e, se não me engano, Manassés, ofereceram seus filhos em sacrifício. Era um lugar de práticas diabólicas, que causava profunda aflição. Lá pelo século I, esse vale de Inom havia se tornado um depósito de lixo, onde o despejo era queimado dia e noite. O povo, no tempo de Jesus, o associava a fumaça, mau cheiro e verme, a tudo que era repugnante e imundo. Esse foi o termo horrivelmente vivido que o nosso Senhor escolheu para a descrição do inferno real. Então, ele usou aquela experiência, ele usou aquele lugar para trazer uma descrição que nós estamos falando, que o inferno real. Mais uma vez, o nosso Hendricks vai acrescentar. Outra palavra no Novo Testamento empregada para inferno é Hades. Segundo William Hendricks, Hades e Geena são uma mesma coisa. Refere-se ao mesmo lugar. Mas quando o lugar é chamado Hades, a referência é a morada da alma dos ímpios, antes do dia do juízo. E quando é Geena, a referência geralmente é a morada dos ímpios, de seu corpo e alma, como nós falamos, após o dia do juízo. Então, aqui é a origem dessa palavra. Vamos aqui a um pouco mais alguns textos do Senhor Jesus. Jesus falando aqui, mandará seu filho, ele lançá-lo na fornalha de fogo, haverá pranto e ranger. Duas coisas que Jesus confirma o inferno e confirma que este lugar é um lugar eterno de sofrimento e dor. Não como muitos lá aniquilacionistas e universalistas, dizendo que essa palavra eternidade, quando citada na Bíblia, ela transmite a ideia de temporalidade. Não tem base bíblica para isso. Né? Por isso, é aquilo que eu repito, se eternidade na Bíblia é temporal, então o que vai acontecer? Quem recebe o castigo eterno, temporal. Quem está na vida eterna vai gozar dela com certa temporalidade também. Né? Limitadamente. O que não coaduna e não faz jus ao texto bíblico e o que Jesus fez na cruz por nós. Mateus 26:30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Irmãos, uma coisa que nós temos, que quando a gente fala de inferno, dor, a gente focaliza nisso. Mas a gente tem que entender o seguinte: qual é a mensagem que está nessa ideia de inferno, né, de sofrimento? É o fato de nós sermos banidos eternamente da presença de Deus. É o fato de vivermos debaixo eterno do descontentamento de Deus. Imagine quando o salmista diz: a minha alma tem sede de Deus e do Deus vivo. Pensa que essa alma vai passar eternamente com essa sede, com essa agonia, porque ela foi banida da presença dele. Então, quando a gente pensa na ideia do inferno, fogo, ranger,
Não deixa que isso deixe a sua gravidade, né, a sua importância. Mas pense mais ainda. É o fato de que nunca mais desfrutaremos da presença do Senhor. Isso, com certeza, há de agonizar e muito a nossa alma. Dando sequência. Marcos 9, 43, 44. Se a tua mão, mais uma vez, te escandalizar, né, é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos. Mais uma vez para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Então, a ideia de eternidade aqui, esse fogo é eterno, é infinito. Onde seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Segundo Hendricks, o seu bicho não morre. Isso fala de agonias internas, dores internas na alma. E o fogo não se apaga, fala de sofrimento externo. O indivíduo vai sofrer tanto internamente quanto externamente. Vamos lá. Dando sequência. Muito bem. O que os apóstolos, óbvio, Jesus ensinou, o que os apóstolos ensinaram? Paulo em Tessalonicense, e a voz foi atribulado, Paulo vai usar os quais, por quais quem? Aqueles que foram atribulados no descanso com a labareda de fogo, Paulo vai falar, padecerão eterna perdição. Então a gente vê que Paulo, tanto lá em Romanos 2,12, 1 Coríntios, faz citação também da perdição eterna e também apoia a ideia de inferno. João 3,16 nós já falamos, né? A gente gosta muito desse versículo, é um versículo, né? A parte primeira aqui é maravilhosa, Deus amou o mundo, né? Salvou, né? Mandou seu filho para que todo aquele querer que essa palavra aqui não pereça, é condenação eterna, é castigo eterno, é inferno. Mas tem a vida eterna, isso aí é a bem-aventurança. Segundo Pedro, Pedro também trator desse tema, estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas estão eternamente reservada, né? Eternamente reservada. Mais uma vez, escuridão. Lembrando o seguinte, e a gente vai ver, quando a gente fala de esses termos que estão usados para inferno, irmãos, estamos caminhando já para o fim, esses termos aqui que são usados para inferno, isso é uma metáfora. Como assim, Carlos? O inferno não é uma metáfora, o inferno é real. O castigo é real. Por quê? Não é para... Pensa bem, se lá está dizendo que lá é um lugar de fogo eterno, mas também é um lugar de escuridão, de trevas, peraí, onde tem fogo e escuridão, como é que é isso? Eu entendo que se você está num lugar escuro e você acende uma luz, um fogo, a tendência é iluminar. O que essas palavras nos remetem, nós não sabemos a realidade, nós sabemos que a realidade é dura. O que é, como será esse sofrimento, sabemos que vai ser atroz. Sabemos que será eterno. Por isso que, lendo, né, sobre esse assunto, os autores, pelo menos o Rockman e tanto o Venema, ele diz, não trata isso com literalidade, que isso vai ter problema. Não é? Quando a gente vê o seu bicho, o verme come, o bicho não morre, Jesus está falando de quê? De sofrimento, de dor indizível. Não é bicho que vai estar lá, não é isso. Entendeu? Isso aqui é uma metáfora. Na sequência. Agora vamos para as nossas considerações finais. Aí estamos chegando aí nosso tempinho. Primeiro, devemos lembrar que haverá níveis de punição ou gradação no sofrimento dos perdidos. Nem toda pessoa perdida experimentará os sofrimentos de um Judas. Nossa irmã entrando aqui. Deus perfeitamente justo. E cada pessoa sofrerá exatamente o que merece. Achei isso aqui fantástico, mas olha o seguinte, irmãos. Vai sofrer. Sim, Deus é justo. Imagina, será que uma pessoa que fez um determinado mal vai receber a mesma punição, né? Uma gradação maior do que foi feita, por exemplo, que fez um Hitler, um Mao Tse Tung, né? Um Stalin, milhões de mortes nas suas costas? Nosso Deus é justo. Porém, é o seguinte, é uma punição. Segundo, qual a importância da doutrina da punição eterna? O ensino bíblico sobre o inferno deveria acrescentar uma nota de seriedade profunda à nossa pregação e ensino bíblico. Ainda que falemos do inferno com relutância, com tristeza e talvez com lágrimas, temos, contudo, de falar acerca dele. Irmãos, tem púlpito aí que não fala dessas coisas. Tem púlpito aí que nem pecado já está mais lá no púlpito. Escola dominical. Aqui não. Aqui a gente fala. Aqui a gente não testa. Por quê? Pensa bem do que nós estamos tratando. Nós estamos tratando o destino da nossa alma. E não adianta colocar panos quentes aí, não. Não adianta colocar panos frios em cima disso aqui, dessa doutrina. Porque quando a gente não ensina isso,
com certeza nossos irmãos, nossos queridos, vão cair na cilada e na armadilha de um universalismo ou, quem sabe, de um aniquilacionismo. Ou seja, como diz Paulo, né, serão como crianças presas a todo vento de doutrina, levadas por todo vento de doutrina. Ah, eu vou para lá porque lá ensina universalismo, que no final as pessoas que eu amo estarão todas no céu. E não é por aí. Como alguém já disse com muita propriedade, não existe coisa mais triste do que você chegar no topo de uma escada, saber que você está apoiado na parede errada. O topo da escada, a escada é um caminho, a parede é o que apoia. Ou seja, o caminho é Cristo. O que é a parede? É os ensinamentos bíblicos. Imagina você chegar lá e depois ouvir: Senhor, Senhor, nem todos que serão dizer Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Por quê? Você foi numa escada, mas a parede sua estava apoiada em sentimento humano, em metodologias humanas. Você deixou de ouvir o que a Bíblia diz para ouvir aquilo que o povo colocou dentro da Bíblia. Não é? A gente vai receber, a gente não vai lá para colocar ideias na Bíblia, mas a gente coloca a nossa mente subordinada à Bíblia para receber as ideias da própria Bíblia. Então, nós estaremos, sim, a importância dessa doutrina eterna, porque ela nos conduz a salvar, ela nos conduz a um sentimento de santidade, de uma relação correta com Deus, de um culto mais sério e grave com Deus. Tudo isso acarretado quando eu começo a meditar no fim da minha, a destinação da minha alma, sobretudo quando eu penso no inferno e no castigo eterno. Dando sequência, para o nosso empreendimento missionário, a doutrina do inferno deveria nos impulsionar a um zelo e urgência maiores. Olha só, missão. Né? Se é verdade que pessoas possam estar condenadas a uma eternidade sem Cristo, a não ser que ouçam o Evangelho, quão ansioso deveríamos estar para levar esse Evangelho até elas? Pois como crerão naquele a quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, o que o castigo eterno, essa doutrina deve levar em mim um amor por todas as pessoas, um amor de levar o evangelho de Cristo. Em vez de eu estar tentando fraudar a doutrina, o que eu faço? Eu levo o evangelho autêntico. Leva essa boa semente, que uma vez chegado no coração dessa pessoa, com certeza não será o castigo. Isso se estiver na economia de Deus, nós não sabemos. Como diz lá, o semeador saiu a semear. Quem conhece o solo, só Cristo. Mas se você é um daqueles que tem amor e tem a consciência do que é o castigo eterno, então com certeza nós estaremos comprometidos com a missão, pregar o evangelho. E não deveríamos, é o que eu já falei tudo aqui, não deveríamos jogar um atributo do Senhor contra os demais. Todos são importantes e equilibrados. O amor de Deus é tão importante quanto a sua justiça. Lembre-se de que a justiça de Deus é amorosa e o amor de Deus é justo. Então, meu irmão, mas é aquela tendência que nós temos, seja na doutrina da predestinação, de querer colocar nossos sentimentos. Não aceito. O entendimento que eu tenho de Deus, eu sou uma pessoa limitada, pecadora e amo. Será que Deus é todo poderoso? Deus é todo amoroso? Deus é benigno? Será que Deus vai realmente condenar pessoas a um destino tão cruel como esse? Eu vou te dizer, claro e sonoro, vai. Porque, como diz o salmista, castigou-me muito o Senhor, mas não me entregou à morte. Castigou-me muito, exerceu justiça, mas não me entregou à morte, exerceu o seu amor. Então, não tem jeito, meu irmão. Essa doutrina conclui aqui dizendo o seguinte: o inferno é real e o castigo eterno também é real. Por fim, até a próxima aula. Espero ter conseguido passar para os irmãos essa ideia do que é fundir na alma dos irmãos a importância do castigo eterno, a importância do inferno, são temas que com certeza não irão desaparecer da nossa escola bíblica, não irão desaparecer dos nossos púlpitos. Como diz o nosso símbolo de fé, e nós lemos, né? Tem aqueles que vão para a salvação eterna e tem aqueles que vão. É uma doutrina cáustica, é uma doutrina que fere, é uma doutrina que machuca, mas ela é bíblica. Ela não pode ser negligenciada. Porque se a fizermos desse jeito, com certeza cairemos no erro de adulterá-la ou cair numa cilada, numa doutrina dessa falsa. Então fica aí a nossa mensagem e que Deus nos dê a graça de poder dizer, né, bendito dos meu Pai, possuir por herança a eternidade, a vida eterna que está preparado para nós desde a fundação do mundo. Amém? Então fica aí, meu pastor Arley, palavra com o senhor.
Bem, obrigado aí, Carlos. Muito instrutiva, muito educativa. Boa essa percepção. Hebreus 9:27 diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Segue-se o juízo. Pronto. E ponto, né? Não tem sequência disso, né? Infelizmente, as pessoas aí vivem a dar crédito a outras questões e aí muitas são tão bem doutrinadas que se enveredam por esse caminho a vida inteira. Que Deus nos dê a graça suficiente para levar o evangelho que salva, que liberta, que transforma a essas pessoas para entenderem que a eternidade faz muita diferença somente na perspectiva de Deus. Qualquer outra foge daquilo que é a esperança de uma vida com Deus, né? Muito bom, Deus te abençoe, obrigado pelo ensino, vamos orar. Senhor, obrigado por essa hora, por esse momento, pelo aprendizado da tua palavra, que isso sempre fortaleça a nossa vida espiritual, o nosso se relacionar com o Senhor. E que em Cristo, Deus, possamos renovar-nos a cada dia na renovação do nosso entendimento, feito pelo Espírito Santo de Deus. E que o Espírito do Senhor mesmo acalme, acalente, conforte o nosso coração com a tua palavra. É através dela, verdade única dessa vida, que temos a perspectiva da eternidade com o Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos chamou das trevas para a tua luz, para a tua maravilhosa luz. E que nessa luz possamos crescer sempre nessa vida, na busca pela santidade, para a glória do nome de Jesus. Por Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Até a tarde, até a noite, se Deus quiser. E a Amém. escola aí, a escola Obrigada, dominical das Carlos. Muito nossas obrigada. crianças aí. Fica aí com a paz do Senhor. Até daqui a Muito pouco. obrigada. Deus continue te abençoando, irmão Carlos. Amém. Então, aqui. Carlos.